Satisfação, galerinha. Professor Vinícius, professor de matemática. Hoje nós vamos ver a equação polinomial do segundo grau, tá? Então, como todo mundo já sabe, né, que a definição geral, a forma geral da equação do segundo grau, ela é definida por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque quando eu for substituir o zero aqui, isso aqui, ó, junto com o x ao quadrado vai zerar, vai ficar tudo zero, entendeu? Aí vai restar só o bx mais c. E aí não será mais uma equação do segundo grau, e sim do primeiro grau, se isso aqui for zerado, tá? Se isso aqui zerar. Então, existe um modo de resolução desse tipo de equação. Existem várias maneiras de fazer a resolução desse tipo de equações, tá? Nós podemos resolver pelo fator comum ou pela forma de Bhaskara, né? Então vamos pôr em prática esse tipo de resolução através da fórmula resolutiva de Bhaskara, tá? Então, por exemplo, aqui no exemplo 1, resolver a equação do x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero, tá? E aí a fórmula geral de Bhaskara é isso aqui. X igual a menos b mais ou menos, né, raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então essas letras que aparecem aqui são as letras do coeficiente da equação do segundo grau. Lembrando que sempre existe isso aqui, ó, raiz quadrada de delta, e esse delta aqui, ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. Esse b, esse a e esse c é a mesma coisa dos coeficientes. Então bora pôr em prática essa equaçãozinha aqui, através da fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Então de imediato, turma, a gente vai identificar os coeficientes. O coeficiente a, o coeficiente b e o coeficiente c. Então se a gente for analisar a fórmula geral que está aqui na definição com o exemplo que está aqui, então a gente dá para a gente comparar os dois e identificar de imediato quem é o coeficiente a, o b e o c. Então quem é o coeficiente a daqui? Será o 2. Por quê? Porque o coeficiente a sempre é aquele que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente b é o menos o 5, tá? Porque se o 5 tiver negativo, tem que vir junto, né, o sinal. Então, B é sempre que acompanha só o x. E o C é o que sobra, no caso, 2. Pronto. Então, a gente vai calcular isso aqui separado. Primeiro, a gente vai calcular o delta. Então, delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é igual. A gente vai substituir o valor do B. Então, B é o menos 5. Então, teria que o menos 5 ao quadrado, né? Menos 4A, então no caso o A é o 2, vezes o C, que é o 2 também. E aí vamos terminar de calcular, né? Então, delta é igual a menos 5 ao quadrado vai dar 25, menos 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, né? Então, o delta é igual. Então, 25 menos 16 dá 9, ok? Continuando, né? A gente acabou de encontrar o delta igual a 9, a gente vai continuar substituindo nessa equação aqui. Menos o b. Então, quem é o b? Menos 5. A gente vem e substituímos aqui, ó. Tem que estar entre parênteses. Por quê? Porque tem que diferenciar o sinal do b com o sinal do menos que já está na fórmula, tá? Então, mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é o delta? É o delta que a gente acabou de encontrar, que no caso é o 9. E aí vai ficar 2 vezes o A. O A é igual a 2. Pronto. Agora a resolutiva ficou bem mais tranquilo. Aí, como a equação do segundo grau possui duas raízes, né? E aí, mais lá para frente, a gente vai verificar os tipos, né, de raízes. E no caso, em relação ao delta, então a gente vai chamar isso aqui de x1, que no caso é a primeira raiz. É igual a menos com menos dá mais, que dá 5. Aí, como aqui a raiz quadrada é o seu simétrico, ou seja, mais ou menos, então a gente vai começar pelo mais. E quanto é que dá a raiz quadrada de 9? 3. 2 vezes 2, 4. Então, x1 é igual a 5 mais 3 dá 8. E 8 dividido por 4 vai dar 2. Pronto, então essa aqui é a primeira raiz, ok? Agora a gente vai encontrar
a segunda raiz, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo processo através dessa fórmula aqui, tá? Então, para a gente não perder tempo, a gente vai fazer o que? A gente vai repetir isso aqui, né? Só que aqui não vai mais ser o x1 e sim o x2, porque é a segunda raiz. Porque vai ficar menos com menos vai dar mais, vai dar a mesma coisa, o mesmo processo. A única coisa que muda é o que? É o sinal daqui, ó, porque aqui é mais ou menos, e a gente já iniciou com mais. Agora a gente vai botar o menos, tá? Raiz quadrada de 9 vai dar 3, e 2 vezes 2, 4. Pronto. X2 é igual 5 menos 3 dá 2, dividido por 4, tá? Aí vamos supor que lá nas alternativas, né, se fosse uma questão de marcar, não apareça 2 sobre 4 na segunda raiz. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar. O que é simplificar? É diminuir esse número, tá? Então eu vou dividir o mesmo número no numerador e no denominador. Então eu vou dividir em cima no numerador e o 2 aqui também no denominador, tá? Aí vai ficar 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Tá? Então, essa é a segunda raiz. Ok, turma? Então, como é que vai ficar a nossa solução? A nossa solução será igual a 1,5, vírgula, o 2, tá? Porque são duas raízes na solução. Tá, turma? Então, essa é o nosso modo de calcular, né? Da forma geral da equação do segundo grau através da fórmula resolutiva da equação do segundo grau, que é o Bhaskara, tá? Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.